Olá, pessoal! Então, nessa videoaula, eu vou estar fazendo com vocês a correção das atividades das páginas 33, 34 e 35 do livrão em língua portuguesa, que falam sobre o gênero reportagem. E também vou fazer uma explicação sobre esse tipo de texto, ok, pessoal? Para você que não conseguiu acompanhar a chamada do Skype, preste bastante atenção. Então, lá no livrão de vocês, a apostila, nas páginas 33, 34 e 35, nós temos uma atividade sobre o gênero reportagem. Então, vamos lá corrigi-la? Essa era a reportagem que começava lá na página 33. Notem que a manchete dessa reportagem, o título principal dela é Muito Prazer. Nesse caso aqui, nós não temos um subtítulo na reportagem. E a questão 1 diz o seguinte: leia nas páginas seguintes uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, que traz uma entrevista com algumas crianças, contando um pouco sobre a vida delas. Então, aqui vocês tinham algumas crianças, né? A Giovana, o João Pedro, a Maria Clara e o Ricardo. Eles fizeram parte dessa reportagem, né? As falas deles fizeram parte dessa reportagem. Lá na questão 2, pediu o seguinte: qual é o assunto da reportagem? Então, vocês leram, né, essa reportagem com bastante atenção e devem ter percebido que nela as crianças falam sobre elas mesmas, né? E o assunto, então, da fala delas é sobre identidade, né? O assunto da reportagem é sobre identidade, de como as pessoas elas se veem e como as pessoas se tornam o que elas são. Também poderia ser que a reportagem ela fala sobre a vida das crianças, né? A resposta poderia ser que trata de autobiografias. Todas essas respostas nesse sentido estão corretas, né? De que ela fala sobre identidade, fala sobre as características das crianças, de como é a vida delas, fala que é uma autobiografia das crianças. Todas essas respostas elas estão corretas. Era bem fácil encontrar o tema dessa reportagem, até mesmo por escrito, ó. Aqui logo no segundo parágrafo diz o seguinte: o estadinho desta semana fala sobre identidade. Então, se ele fala sobre identidade, quer dizer que o tema da reportagem é identidade. De como a gente se torna quem a gente é, certo? Então, aqui você já conseguiu encontrar o tema, né? O T de tema, se ficasse alguma dúvida. Depois, a questão 3 pede quem escreveu essa reportagem. Então, quando a gente olha, né, para uma reportagem, a gente sempre procura quem assinou ela, quem escreveu. Nesse caso aqui, o nome do escritor, no caso da escritora, vem logo aqui perto da manchete. Então, a Natália Mazzoni foi quem escreveu a reportagem. O nome dela está aqui, certo? Então, vamos lá. Quem escreveu essa reportagem se chama Natália Mazzoni. Como a jornalista, né, como a Natália conseguiu as informações para escrever essa reportagem, então nós vamos ver que ela realizou entrevistas com as crianças para conseguir as informações e assim ela escreveu a reportagem, né? Então, a Natália, ela realizou entrevistas. Ela conversou com essas crianças, fez perguntas para elas, né? E assim, elas responderam e a Natália pôde realizar essa reportagem. Na questão 5, tínhamos a seguinte pergunta. No começo da reportagem, a jornalista faz algumas perguntas. Como você as responderia? Anote suas respostas. Então, de uma forma muito parecida ao que as crianças fizeram, também aqui pergunta para vocês, né? A questão A. Como você é? Com quem se parece?
Então, quem participou das chamadas de Skype compartilhou essa resposta com os amigos. A gente pôde descobrir um pouquinho do que os amigos escreveram aqui na letra A, né? De como eles são, do que eles pensam, né? A respeito deles, com quem eles se parecem. Então, para quem está corrigindo agora, né, que não participou da chamada do Skype, nessa questão A aqui, você tinha que escrever características físicas, né? Então, como você é? Então, vejamos exemplos, né, de características físicas. Eu sou moreno, sou loira, meu cabelo é castanho, tenho cabelos curtos, cabelos longos, a cor dos meus olhos é azul, meus olhos são verdes, meus olhos são castanhos, eu me acho alto, me acho baixo. Então, nesse sentido, né, escrever características físicas relacionadas a como a gente parece, né, como a gente se vê. E depois escrever com quem você se parece. Então, eu sou muito parecida com meu pai, eu sou muito parecida com a minha mãe, eu sou muito parecida com uma tia minha, com a vovó, com o vovô, e assim por diante. Vocês tinham que dizer, né? Como vocês parecem, como vocês são, características físicas e depois com quem vocês se parecem. Certo, pessoal? Depois a questão B também é nesse sentido. Que características compõem sua personalidade? Então, agora a gente vai falar de características da personalidade. Os amigos compartilharam algumas. Então, me acho inteligente, eu me acho criativo, me acho bonita ou bonito, me considero um pouco teimoso às vezes, né? Alguns amigos deram esse exemplo. Eu sou bem perseverante, eu sou um bom amigo, características da personalidade, né? Vocês deveriam escrever. Certo, pessoal? Mas é que tanto a A quanto a B são respostas pessoais, né? A questão C, a gente conversou também nos grupos do Skype. Qual foi a pergunta mais fácil, né? Se as perguntas foram fáceis de responder, qual que foi a mais fácil, por quê? Isso também a gente conversou nos grupos, tá bom? A letra C. Mas você pode também pensar sozinho aí. Qual foi a resposta mais difícil de responder? A ou a B, né? Qual foi mais fácil de responder? As características físicas ou as da personalidade? Tá bom? Junto com a correção, pessoal, dessa atividade, nós também conversamos um pouco sobre o gênero reportagem. Lembram que vocês tinham que escrever o que vocês pensam que é reportagem? Então, os amigos compartilharam um pouquinho sobre o que eles pensam e depois a professora fez uma explicação também sobre características desse gênero, para que ele serve, onde que a gente encontra ele, certo? Então, vamos lá que eu vou realizar essa explicação agora também para vocês. O gênero reportagem. Então, pessoal, o que é o gênero reportagem? Ele é um texto jornalístico. Então, se ele é um texto jornalístico, quer dizer que ele está vinculado aos vários tipos de jornal, né? Ele é um texto que tem esse propósito de informar. E ele está vinculado pelos meios de comunicação. Então, encontramos, né, as reportagens nos jornais, nas revistas, na televisão, nos jornais da televisão, na internet, né, em blogs, em jornais, também na internet e até mesmo no rádio, pessoal, a gente encontra as reportagens. Então, esse é um texto de caráter informativo e também opinativo, a gente vai entender isso depois, que é veiculado aos meios de comunicação em geral, tá bom? Vocês reconhecem essa pessoa aqui? Essa figura que está aqui desenhada? Então, ela é uma repórter. O repórter ou a repórter é a pessoa responsável por apresentar a reportagem. E a reportagem aborda sobre temas da sociedade em geral, temas que interessam as pessoas.
Esses são tratados nas reportagens, aquilo que interessa, que faz com que as pessoas tenham o desejo de ler. Então, cuidado para não confundir a reportagem com a notícia, porque elas são diferentes, pessoal. Apesar de serem bem parecidas, terem praticamente o mesmo objetivo, elas são diferentes. E qual que é a diferença de uma reportagem para uma notícia? As duas são textos jornalísticos, aparecem no jornal, né? No jornal da TV, no jornal da internet, no jornal do rádio. As duas aparecem, mas elas têm uma diferença bem importante. Uma notícia, ela apresenta os fatos imediatos. O que isso quer dizer? Alguma coisa aconteceu e logo aquilo é noticiado. Então, por exemplo, houve um acidente de trânsito bem sério. Então, logo vai ser noticiado esse acidente. Houve um incêndio, houve um deslizamento, houve um assalto, né? Um roubo em algum lugar. Então, logo isso é noticiado, isso vira uma notícia. Aconteceu, foi noticiado, foi apresentado para as pessoas. Porque logo as pessoas precisam ficar sabendo disso. Não pode ser uma coisa que aconteceu hoje, então daqui a 3, 4 dias eu vou apresentar essa notícia. Não, ela tem relevância lá naquele dia, né? Aconteceu aquilo em tal dia e é importante que as pessoas saibam naquele dia. Por isso, a notícia ela exige rapidez na apresentação. Um jornalista que trabalha com notícias, ele precisa ser rápido, porque aconteceu alguma coisa, ele logo vai lá cobrir a notícia, ele vai logo apresentar. E ela também é mais objetiva, né? Uma notícia não dá tanto tempo para um jornalista de se preparar, de buscar informações. Muitas vezes as notícias, elas são até ao vivo, né? Aconteceu algum incêndio, por exemplo. Então, a pessoa que trabalha, né, o jornalista, ele vai lá e apresenta até ao vivo. Quem está lá no estúdio de gravação do jornal chama ao vivo aquele repórter para falar sobre a notícia, ao vivo, na hora mesmo. Então, a notícia ela é imediata, ela é rápida. Aconteceu, é noticiado. Já a reportagem, não. Ela não funciona desse jeito, ela é mais completa. Então, a reportagem, ela exige uma pesquisa maior e ela demora para ser criada. Então, por exemplo, aconteceu o primeiro caso de coronavírus em algum lugar. Na notícia vai sair, primeiro caso de coronavírus na cidade tal. Essa é a notícia, né? Ela vai apresentar alguns fatos principais, mas não vai aprofundar, não vai falar sobre o coronavírus, não vai trazer dados em si, não vai falar como se prevenir, não vai falar como acontece o contágio. E a reportagem, sim, ela vai fazer isso, porque ela é mais completa. Então, o repórter que trabalha com a reportagem, ele vai fazer isso. Ele vai buscar informações sobre o que é o coronavírus, ele vai ir lá até naquela cidade, vai entrevistar o prefeito, enfim, ele vai fazer uma análise mais completa da situação. Então, uma reportagem, ela é muito mais demorada. Não é possível fazer uma reportagem ao vivo, como uma notícia, por exemplo, né? Porque o repórter, ele precisa gravar, ele precisa buscar outras informações, às vezes em mais de um lugar. Então, por exemplo, né, um outro exemplo de um acidente que a prof falou. Então, foi noticiado o acidente tal, né? Aquilo virou uma notícia, foi um acidente sério e às vezes deixou mortos ou muitos feridos. Então aquilo foi apresentado rapidamente como uma notícia. No jornal geralmente aparecem várias notícias, né? Que é falado um pouquinho sobre cada coisa que aconteceu. Isso é notícia. Já a reportagem é aquilo que não passa tanto assim, são menos reportagens num jornal, porque demora mais, né? Tanto para ser apresentado o tempo da reportagem quanto para fazer essa reportagem. Então, no exemplo do acidente, voltando. Aconteceu aquele acidente, né? Deixou muitos feridos.
foi noticiado, certo? Foi dado as informações principais, aonde que aconteceu, quem foram os envolvidos, foram estudantes, foram pessoas, trabalhadores, enfim, vai dar as informações gerais. E depois na reportagem, então, a pessoa vai até lá na cidade, ela vai entrevistar pessoas da família, vai descobrir com a empresa de ônibus o que pode ter acontecido e assim por diante, né? Na reportagem, é preciso buscar uma linguagem que chegue até o público-alvo. O que isso quer dizer? Na notícia, a pessoa que vai noticiar, ela não tem tempo de fazer isso, né? Ela não tem como pensar, essa aqui é uma notícia destinada aos adultos, essa aqui é uma notícia destinada às crianças. Não, ele vai fazer uma notícia geral. Mas a reportagem não, a gente vê que ela tem focos diferentes. Então, eu posso ter uma reportagem sobre, por exemplo, a identidade, como foi aquela que a gente leu no livro, que é para as crianças lerem e compreenderem. Nela há uma preocupação com quem vai ler, com qual é o público que vai receber essa reportagem, certo? Então, vamos ver algumas diferenças entre notícia e reportagem. Então, na notícia é apresentado um fato específico, como a professora falou, um acidente, um incêndio, um assalto, dando informações de como ele ocorreu, onde ou como ocorrerá. Pode ser uma notícia, pessoal, sobre coisas que ainda vão ocorrer. Então, temos exemplos de eventos, festas que vão acontecer, isso pode ser noticiado. Ah, a festa tal vai acontecer tal dia, em tal cidade. Né? Então, a notícia trabalha com fatos específicos, coisas que aconteceram e que vão ser informadas. E a reportagem, ela vai expor sobre um assunto, sobre um tema. Ela é mais ampla. Então, ela discute casos, efeitos do tema em questão, certo? A reportagem ela é mais ampla do que a notícia. Ela trabalha com o todo desse assunto e a notícia só com aquela coisa que aconteceu. Então, a notícia ela é mais direta e objetiva e ela se prende aos fatos. A reportagem ela é mais ampla, ela é mais extensa, maior, e ela analisa diversos pontos acerca de um assunto. Então, se tem um tema de discussão, ela vai ouvir os lados da história, ela vai buscar saber o que fala aquela pessoa, o que diz o outro. E a reportagem, por ser ampla e ter vários materiais e várias questões de discussão, ela informa e, ao mesmo tempo, ela pretende criar uma opinião dos leitores. Então, a notícia ela só fala dos fatos em si, e a reportagem não. Ela fala sobre um assunto, sobre um tema, e dentro desse tema ela traz diversos pontos de vista ou um ponto de vista só, e a pessoa precisa decidir: ah, eu concordo com isso, eu concordo com aquilo, eu não concordo com essa reportagem. Eu acho que esse tema deveria ser abordado assim. Eu acho que não é como foi falado na reportagem. Então, ao mesmo tempo que ela vem informar a reportagem, ela pretende criar uma opinião. Então, de novo, sobre o coronavírus, né? Dando um exemplo. A notícia, por exemplo, vai falar o número de curados, né, do coronavírus, que são muitos, e que bom que são muitas pessoas que estão se curando, né? Vai trazer o número de curados, o número de pessoas que estão doentes, as localidades onde cada coisa está acontecendo, né? A reportagem, ela vai trabalhar sobre o tema do coronavírus. Então, por exemplo, vai discutir sobre a questão do isolamento social. Tal pessoa pensa isso sobre isolamento social, a outra pessoa pensa aquilo, né? Ele vai trazer pontos de vista sobre isolamento social. E a pessoa vai poder decidir, não, eu concordo com tal pessoa, eu concordo com outro, concordo com esse argumento ou não concordo. E por aí vai. Então a reportagem ela vai discutir o assunto em geral do coronavírus e a notícia vai se prender aos fatos. A notícia, normalmente,
ela aborda notícias de grande relevância, então algo do momento, algo novo, algo que aconteceu no dia, na semana. E a reportagem não necessariamente. Ela fala sobre temas, assuntos que são importantes para a sociedade, para a humanidade. As notícias geralmente elas são apresentadas em um grande número, porque também são coisas, digamos assim, mais comuns, coisas que acontecem sempre ou todos os dias a gente escuta, né? Então isso é noticiado, aquelas coisas que no jornal também as pessoas entendem que não vai chamar tanta atenção. E a reportagem não, a reportagem ela é algo que chama bastante atenção das pessoas, ou porque é um tema muito importante, como por exemplo o coronavírus, né? Vai ser um tema que vai ficar para a história, porque foi algo muito grande, algo que envolveu o mundo todo. Então essas reportagens, elas são feitas sabendo que é um tema que interessa as pessoas, de grande importância. Ou mesmo algum outro tema, né, de saúde, de política, de economia, de cultura, todos esses temas que as pessoas entendem que vai alcançar bastante pessoas, que vai ser muito interessante, que é muito importante aprofundar, isso vai virar uma reportagem. Aquelas notícias que são informadas todos os dias, né, no jornal, como os acidentes, essas coisas mais comuns, digamos assim, não que não sejam importantes, mas que por acontecerem muito, elas acabam virando comuns, essas então elas ficam na notícia somente, né? Com as informações mais importantes. Já que as notícias trabalham mesmo só com as informações principais de algo que aconteceu. Elas não aprofundam, não trazem detalhes entre os fatos, né? Isso fica para a reportagem. As notícias têm um texto curto, com o objetivo de informar os leitores dos fatos, e as reportagens têm os textos mais longos e eles são opinativos, como a professora já falou, eles têm o intuito de transmitir, né, uma opinião de certa forma e também gerar uma opinião nas pessoas, porque trabalha com pontos de vista. Então, se uma reportagem ela é feita com a pessoa que defende tal ideia, então quer dizer que o jornal ele está criando uma opinião nas pessoas para concordar ou não com aquilo que essa pessoa da reportagem disse, né? E ela é também assinada pelos repórteres. Então, a notícia ela precisa de agilidade para ser criada e apresentada, e a reportagem ela precisa de mais tempo, ela exige bastante pesquisa. Agora vamos então falar um pouquinho sobre as características da reportagem. Sempre numa reportagem nós vamos ter um título. Esse título ele vai ser chamado de manchete. As reportagens, elas apresentam temas da sociedade, né? Temas sociais, políticos, econômicos, culturais, que dizem respeito à vida em sociedade, à vida das pessoas. Numa reportagem, a linguagem é simples, clara e dinâmica. O que isso quer dizer? Que a forma com que a reportagem é escrita pretende atingir o máximo de pessoas possível. Claro, dentro daquilo para o que ela foi criada, né? Para o público-alvo que ela foi destinada. Mas a ideia é atingir as pessoas, para que todo mundo consiga ler e compreender. É diferente de um outro texto de uma área específica. Um texto da área médica, né? Uma pessoa que vai pegar um texto médico, ela precisa ter um pouquinho de compreensão daquele assunto, senão ela não vai entender nada. Então, a reportagem, ela é escrita para que o máximo de pessoas consiga entender, a linguagem dela é simples. Também é objetiva, a apresentação do texto é feita de uma forma objetiva, para que as pessoas consigam localizar as informações facilmente, diferente de um livro, né? O livro não é feito de uma forma objetiva em sua maioria. Um livro de histórias, ele
é feito de uma forma que atrai a leitura, né? Que seja bonita, enfim, mas não de uma forma objetiva. E a reportagem, sim, ela tem essa característica, né, de ser objetiva. A linguagem também é formal, então a gente não vai ter expressões numa reportagem, pra, meu chapéu, esse tipo de expressão a gente não vai ter, porque a gente usa na fala. E quando eu falo de uma linguagem formal, eu estou falando de algo preocupado com o texto escrito, com as normas da língua portuguesa. Então, é assim que vai ser escrita a reportagem, dentro das normas da língua portuguesa, de uma forma formal. E também na reportagem, os textos eles são sempre assinados pelo autor, por quem escreve, como a gente viu na correção da nossa tarefa, da atividade. A estrutura de uma reportagem se organiza em partes. São 3 partes principais e nós vamos conhecê-las agora. A primeira parte que uma reportagem tem é o título principal e o título secundário, aquele que vem depois. O título principal é chamado de manchete. Ele apresenta a parte mais abrangente, o tema principal. Depois, uma reportagem pode ter ou não um segundo título, que é chamado de título secundário. Esse título vem logo abaixo da manchete e ele vem explicar, ele vem especificar mais o que essa reportagem vai dizer, o que ela vai trabalhar, qual é o assunto dela. Então, eu vou mostrar para vocês aqui num exemplo. Aqui nós temos uma reportagem que tem uma manchete, ou seja, o título principal, que diz o seguinte: educação financeira é algo que se aprende na escola. Então, esse é o título, é o tema principal, é a manchete da reportagem. E nós temos também um subtítulo, que vem especificar, que vem explicar um pouquinho mais o que vai ser discutido na reportagem. Então, fala, tema já faz parte da base curricular, que é o documento que organiza a nossa educação no Brasil, e pode permear, pode fazer parte de várias disciplinas. Então, essa reportagem ela tem uma manchete, um título grande principal e tem um subtítulo, que seria este que vem logo abaixo da manchete. Certo? Essa é a primeira parte. A segunda parte de uma reportagem se chama lead. A lead numa reportagem, ela corresponde aos primeiros parágrafos, às primeiras linhas do texto, onde nessas linhas contém as informações mais importantes que vão ser aprofundadas depois pelo autor. Então, a lead numa reportagem é como se fosse um resumo, uma síntese daquilo que vai ser falado, aprofundado depois na outra parte da reportagem. Então, por exemplo, aqui nós temos essa mesma reportagem de antes, com a manchete e o título, e aqui nós temos a lead, que é essa primeira parte, esse primeiro parágrafo, onde contém as informações principais do que vai ser falado na reportagem. Essas informações são quem é o assunto, ou o que é o assunto, onde que está acontecendo, né? Esse assunto, quando. Aqui vai trazer essas informações principais e depois vai ser explicado melhor ao longo da reportagem. A terceira parte de uma reportagem é o corpo do texto. E o que é o corpo do texto, então? É o desenvolvimento do texto. Nessa parte, onde o repórter reúne todas as informações que ele coletou e ele as apresenta. Então, é a parte principal, é todo esse resto aqui, onde a gente tem as informações da reportagem. É onde vai falar o como, o porquê, daquilo que foi dito aqui inicialmente. É a maior parte onde todas as informações vão ser apresentadas. Então, para recapitularmos, relembrarmos as partes, a reportagem tem primeiramente um título, e esse título principal se chama manchete.
pode ou não ter um segundo título, título secundário, que vem explicar um pouquinho mais sobre o que vai ser discutido ao longo da reportagem. Depois do título da manchete, nós temos a lead, que são as primeiras linhas, primeiros parágrafos da reportagem, onde tem as informações principais. E por último, temos o corpo do texto, que é a parte geral, né? O todo, onde a gente encontra as informações que o repórter encontrou e está apresentando. Certo, pessoal? Então, até aqui foi a nossa aula sobre o gênero reportagem, a correção também que a gente fez das atividades. Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Um beijo, pessoal!